Tá? Nós temos uma prévia da semifinal da Sul-Americana entre Fortaleza e Corinthians pelo Brasileirão. Nós temos a briga na parte de cima da tabela entre Grêmio e a equipe do Bragantino, na casa do Bragantino. E nós temos briga na parte de baixo da tabela. Bahia vai visitar o Curitiba, duas equipes estão brigando para não cair. Além disso, o Santos, precisando vencer, enfrenta o Cruzeiro, que também não vive uma boa fase. Então fica ligado até o final do vídeo, tem muito Brasileirão hoje. Fala, tropa, Magão na área, quinta de Brasileirão, muitos jogos, né, muitas oportunidades e bons jogos pra gente poder trabalhar, tá? Equipes precisando muito da vitória e quando há necessidade de vitória, né, o jogo fica mais aberto, o jogo fica mais com oportunidades e pra gente que é apostador, o jogo fica melhor e se encontrar essas oportunidades fica melhor de apostar. Então vou estar comentando nesse vídeo aqui, assista até o final, todos os jogos, principalmente do Brasileirão, que na minha opinião nessa quinta-feira onde tem as melhores oportunidades, então fica até o final, curte logo esse vídeo, cara, para que esse vídeo seja entregue para mais pessoas e a gente possa estar ajudando cada vez mais pessoas com as análises. E não se esquece também de se inscrever aqui no canal, porque você estando inscrito aqui no canal, você vai ser notificado de todos os vídeos que eu posto. Tô postando todos os dias e tá chegando o final de semana e, cara, final de semana é muitas oportunidades, então você não pode perder absolutamente nada, tá? Sem mais delongas, vamos falar sobre Brasileirão. E eu já vou começar com esse jogo entre Fortaleza e Corinthians. Um jogo que é uma prévia da Sul-Americana. Essas equipes vão se enfrentar pela semifinal. E agora vai ter esse jogo antes na casa do Fortaleza. E, cara, falar pra vocês, Fortaleza é uma parada muito dura pro Corinthians hoje. O Corinthians é um time que vem melhorando, mas é um time que oscila bastante na mão do Vanderlei. Muitos querem a demissão do Vanderlei Luxemburgo. Eu não acho que agora, nessa fase, é uma boa pro Corinthians fazer isso. Mas eu acredito que o que manteve Vanderlei no cargo foi a classificação diante do Estudiantes. E foi uma classificação onde o Corinthians jogou absolutamente mal, velho. Contra o São Paulo eles foram eliminados da Copa do Brasil, apostar com a vantagem de um gol, perdendo 2-0, foi eliminado. E contra o Estudiantes o jogo foi pros pênaltis e o Cássio salvou, né? O Cássio que nesses momentos decisivos acaba crescendo bastante na equipe do Corinthians. Mas assim, foi uma atuação muito abaixo, muito ruim da equipe do Corinthians, tá? Falando de classificação, isso aqui é muito importante, a gente tá de olho, porque o Fortaleza briga por uma vaga na Libertadores. Eu acredito que a Libertadores aqui no Brasileirão deve abrir o G8, por quê? Vai ter Flamengo e São Paulo pela final da Copa do Brasil e aqui, se o Flamengo for campeão, abre uma vaga. Além disso, nós temos 3 brasileiros na Libertadores e os brasileiros são favoritos para a Libertadores, né? Então nós temos, por exemplo, o Palmeiras que pode vencer, o Fluminense que pode vencer, que pode também abrir aqui mais uma vaga, né, para a Libertadores. E além disso, ainda tem a Sul-Americana, que também garante uma vaga para a Libertadores. Então, os brasileiros são favoritos nessas duas competições e ainda tem o Flamengo disputando a Copa do Brasil. Então, esse G6 para a Libertadores pode se ampliar para o G7, até mesmo um G8. É muito importante para o Fortaleza estar crescendo na tabela, porque o grande objetivo do time agora é realmente participar da Libertadores. Esse é o grande objetivo agora da equipe do Fortaleza. E o Corinthians também busca esse objetivo. Porém, a situação do Corinthians está cada vez mais difícil. E o Corinthians, na minha opinião, vai brigar até mesmo para ir para uma competição com a Sul-Americana. Mas precisa somar pontos, né? Precisa crescer na competição. O Fortaleza, como vocês estão vendo, está com 32 pontos. Vencendo aqui, já dá um saldo na tabela, já joga uma pressão para as outras equipes, né? Eu tô analisando esse jogo aqui na quarta-feira de manhã, então não aconteceu ainda o jogo do Flamengo e Atlético Paranaense, mas caso o Atlético Paranaense tenha perdido o jogo, a equipe do Fortaleza ganhando, vencendo, pode ultrapassar, então é um jogo muito importante para a equipe do Fortaleza. E Corinthians, como eu falei, precisa somar pontos na tabela, né? Que algo que não vem acontecendo. Só que tem uma parada muito dura aqui. O Corinthians vai enfrentar o Fortaleza dentro de casa, e o Fortaleza dentro de casa é muito forte. São 6 vitórias, 3 empates e apenas 2 derrotas em 11 jogos. É realmente muito forte quando joga dentro de casa a equipe do Fortaleza, tá? E o Corinthians fora de casa tem um retrospecto muito baixo, né? De 11 jogos, foram apenas 2 vitórias apenas, velho. Inclusive, uma das vitórias foi contra o Atlético Mineiro, né? E a outra vitória foi contra o Santos. Só teve essas duas, e o Santos estava vivendo uma crise muito grande. Foram 3 empates e 6 derrotas. 15 gols sofridos e 11 feitos, no saldo menos 7 aí. Cara, só 9 pontos conquistados em 11 jogos fora de casa.
Então assim, já é nítido, já dá pra ver que o Corinthians fora de casa cai muito de rendimento. Não é à toa que assim, a gente pegar os últimos jogos, né, o Corinthians jogando fora de casa, o Corinthians não conseguiu vencer. Como eu falei, o Corinthians venceu o Universitário, aqui foi pela Sul-Americana e só teve a vitória contra o Atlético Mineiro e a vitória contra o Santos. Fora isso, o Corinthians perdeu ou empatou. Fortaleza vive um momento completamente diferente, né? Teve as duas derrotas, né, contra o Bragantino e o Cuiabá, duas derrotas seguidas, né? Mas fora isso, depois disso, cara, é uma sequência muito forte dentro de casa. Foi lá pela Copa do Nordeste que perdeu pro Ceará, mas pra vencer o Fortaleza dentro de casa é muito difícil, é uma parada muito dura. E os jogadores tiveram tempo para descansar para esse jogo. Então o que é que eu acredito aqui? Porque eu tô contextualizando tanto? Porque eu vejo um excelente jogo pra gente apostar no pré-jogo, tá? Eu vejo uma probabilidade muito grande do Fortaleza vencer aqui. Ah, Marcão, mas você vai na vitória do Fortaleza? Cara, eu prefiro ir no empate o Fortaleza, Fortaleza no empate, né, a dupla hipótese, ou no empate anula. Outro mercado que eu vejo excelente aqui para se apostar é no jogo do under, tá? Por que no under? Corinthians tem uma média muito baixa de gols marcados fora de casa. Fortaleza tem uma média maior, porém o Corinthians deve jogar fechadinho, sabe? Porque vai ter muita dificuldade aqui. E a média de gols sofridos concedidos pela equipe do Fortaleza dentro de casa também é muito baixa. Por conta disso, eu acredito que o jogo seja favorável aqui por abaixo de 4 gols, né? Ou 3,5, né? Eu vejo um jogo muito favorável para isso. Dificilmente vai ter 4 gols nessa partida, por conta desse retrospecto, né, do Corinthians fora de casa e do Fortaleza dentro de casa. Tem uma defesa muito sólida quando joga dentro de casa, tem uma efetividade no seu ataque, e o Corinthians tem uma efetividade muito baixa no ataque quando joga fora de casa. Por isso que eu vejo a probabilidade de ser um jogo muito abaixo. Outro mercado que eu vejo muito bom é o mercado de escanteios favorável para o Fortaleza. Por Fortaleza marcar pelo menos 3 cantos aqui, já que dentro de casa deve propor mais o jogo. O Corinthians deve jogar mais fechado, jogando no contra-ataque. Fortaleza vai buscar muitas bolas aéreas, muitas finalizações fora da área para poder conquistar o gol. Então vejo muito excelente para se apostar no pré-jogo com essas opções que eu comentei com vocês. Continuando aqui, nós temos agora jogos dos times, principalmente da zona de baixo da tabela. Santos e Cruzeiro, Curitiba e Bahia. São 2 jogos também bom para atuar, mas são 2 jogos eu vou levar pro ao vivo. Porém, eu vou comentar para vocês aqui o que eu quero buscar no ao vivo nesses jogos. Lembrando que, cara, eu vou deixar aqui, na descrição o link do meu grupo gratuito, onde nesse grupo gratuito eu compartilho com vocês análises ao vivo de pré-jogo também. Então vale muito a pena você estar lá, velho, para você receber de forma gratuita essas apostas que eu faço, que eu analiso no ao vivo. Santos e Cruzeiro. Santos está numa situação muito delicada. A probabilidade do Santos cair esse ano é gigantesca. E isso não só por conta dos próximos jogos, dos confrontos que vai ter, ou por conta da sua situação da tabela, né? Porque tá muito colado aqui com o Bahia e com o Goiás, né? Não tá uma situação difícil, mas isso passa muito pela atuação do time, né, velho? Pelo que o time vem fazendo. Então, eu vejo o Santos realmente muito limitado. E o Santos com alguns desfalques para esse jogo. O Santos, por exemplo, Soteldo vai estar fora, foi expulso no jogo passado. E é um jogador que resolve, é um jogador que encontra o passe, né? O último passe. Então, eu vejo o Santos com muita dificuldade mesmo. Não é à toa aqui, o saldo do Santos, velho, menos 15, né? Um saldo muito abaixo, são muitos gols sofridos. Tem até um ataque que consegue fazer gols, mas são muitos gols sofridos. Então é uma defesa muito frágil, né? Tirando a defesa aqui do América Mineiro e do Curitiba, é a pior defesa do campeonato. Então vejo muito complicado essa situação do Santos. O Cruzeiro também é uma equipe que não vem no retrospecto muito bom nos últimos jogos, não consegue vencer, né? Já são inúmeros jogos aí sem vencer, empatando, perdendo. Então assim, fica um jogo muito difícil pra gente apontar quem vai vencer aqui o resultado, né? Já trazendo aqui, já que eu tô mostrando a tabela, e depois eu vou trazer o que eu vou buscar nesses 2 jogos, nós temos também o jogo do Bahia contra a equipe do Curitiba. Velho, eu vejo um jogo muito favorável pro Bahia aqui, tá? O Curitiba é um time que sai muito, que ataca bastante e fornece muitos contra-ataques. Não é à toa que vem perdendo muitos jogos, e a maioria desses jogos que perde sofrendo gols no contra-ataque. E o Bahia pode aproveitar muito bem isso. Porém, eu não gosto da atuação do Bahia fora de casa. O Bahia, quando joga dentro de casa, tem uma postura. Fora de casa tem uma postura completamente diferente. Então, por isso que eu vou deixar também para atuar ao vivo. E principalmente nesse jogo, eu gosto de atuar no mercado de gols, tá? Eu gosto de atuar no mercado de gols muito por conta do Curitiba. Se você vê que o Curitiba tá indo para cima, no desespero, até porque precisa da vitória, e tá fornecendo um contra-ataque, você pode estar aproveitando aí o mercado de gols, né? Para sair pelo menos 2 gols na partida. Tem um retrospecto muito positivo para 2 gols na partida, o time do Curitiba. Isso, se você vê, o Curitiba tá atacando demais, tá se lançando e tá oferecendo contra-ataques, e o Bahia tá aproveitando esses contra-ataques. Você vê que o jogo tá muito aberto nesse sentido, você pode estar aproveitando. Se você vê que isso não tá acontecendo, segura, tá? Segura, porque vai ser um jogo favorável
para cantos. Ambos os times têm uma média muito boa de cantos, o Bahia principalmente quando tá em desvantagem. Então se o Bahia tiver em desvantagem, você vai poder utilizar o mercado de cantos, tanto canto limite, quanto no primeiro tempo, quanto no segundo tempo. Por isso que é interessante que você esteja no meu grupo gratuito para você poder aproveitar isso, tá? E um jogo também que pode ser muito favorável para cartão, que pode ser um jogo que fique muito nervoso pela situação na tabela das duas equipes. Então a necessidade de vitória é muito grande, pode ser que no final os ânimos estejam muito quentes, né, pela situação na tabela e aconteça muitas faltas. O Bahia é um time que também mata muitas jogadas com faltas, né, contra-ataques com falta. E o Curitiba também. Então pode ser um jogo para que ambos os times tomem pelo menos 1 ou 2 cartões. E o jogo do Santos com o Cruzeiro, como eu comentei com vocês, tá? É um jogo que eu também vou atuar no mercado de escanteios, principalmente no mercado favorável para o Cruzeiro. Cara, o Cruzeiro é uma das equipes que tem uma das melhores médias de campo, se eu não me engano é a maior média de cantos do Brasileirão, é da equipe do Cruzeiro, principalmente quando joga dentro de casa, mas fora de casa também. O Cruzeiro, eles finalizam muito de fora da área e buscam muita bola aérea, por isso que tem muitas situações de escanteio, pelo estilo de jogo. Mas como vive um momento também muito ruim, de uma sequência muito grande, sem vencer, só empatando ou perdendo, eu não gosto de atuar nesse mercado de vitória, de dupla hipótese aqui, porque o Santos também pode surpreender, e pela necessidade de vitória, o Santos pode surpreender ainda mais. Mas eu gosto desse mercado de escanteios, principalmente favorável pro Cruzeiro. Acredito que o Cruzeiro até tenha mais cantos do que o Santos, mas eu gosto de atuar também no ao vivo aqui, beleza? Média muito alta de cantos pro Cruzeiro. Você pode colocar pro Cruzeiro fazer aí 3 cantos, que também vai ser um bom negócio. Média de cartões favoráveis pro Santos também, uma média de cartões muito boa no jogo. Pode se colocar para sair aí 2, 3 cartões no jogo, que também é excelente, beleza? E pra gente finalizar, cara, nós temos aqui Bragantino e Grêmio, duas equipes que estão brigando no topo da tabela, duas equipes que estão muito bem ofensivamente. Uma opção que eu gosto demais, velho, gosto demais dessa opção. Cantos favorável para a equipe do Bragantino. Ao lado do Cruzeiro, né, se eu não me engano, a segunda equipe que mais tem cantos é o Bragantino. É o Cruzeiro e o Bragantino. E dentro de casa, a probabilidade do Bragantino ter mais cantos que o Grêmio é muito boa, tá? Então, gosto do mercado pro Bragantino vencer, ter mais cantos que a equipe do Grêmio. Vejo muito favorável essa aposta. É uma aposta que eu vou fazer, que eu vou buscar. Coloco também pro Bragantino fazer aí pelo menos um canto no primeiro tempo e fazer pelo menos 4 cantos na partida. Até porque o Grêmio deve jogar no contra-ataque. O Grêmio cede muitos cantos. Mais de 8 escanteios na partida e 100% das partidas dos dois times. O Grêmio, como eu falei, cede muitos cantos. Então gosto desse mercado e gosto do mercado também de gols. O Bragantino é uma equipe dentro de casa dificilmente passa se marcar, pelo menos sempre marca um gol. O Grêmio também vem nessa sequência muito positiva, mas o Grêmio fora de casa concede bastante gols. Então vejo um jogo muito favorável pro acima de 1,5. Inclusive a média, ambos os times, 80% dos jogos, acontece pelo menos 2 gols na partida. Então gosto do mercado do over 1,5 aqui de Bragantino e Grêmio. Na minha opinião, esses são os melhores jogos, galera. Faça uma boa aposta. Não se esquece de se inscrever aqui no canal e tamo junto.